Eu comecei esse livro aqui, ó, sobre a vida de Santo Antão, que foi escrito por Santo Atanásio de Alexandria. Tem uma passagem, um ponto aqui que eu queria comentar porque eu acho que ele é útil para todos nós. Ao que a gente deve fazer realmente, que é um pouco difícil nos dias de hoje, encontrar uma certa forma de fazer isso, mas é possível, né? Então eu vou ir lendo e comentando. Nós vamos falar hoje sobre ter mentores, né? Mais conhecido hoje como ter mentores mesmo, e, e guias, tá? Assim vivia Antão, e era amado por todos. Por seu lado, submetia-se com toda a sinceridade aos homens piedosos que visitava, e se esforçava por aprender aquilo em que cada um o avantajava em zelo e prática ascética. Aqui, Santo Antão, ele era um monge, né? Estava no caminho de se tornar um monge, viveu em solidão por 20 anos no deserto, mas antes disso, ele meio que passava um período com várias pessoas, ou com pessoas isoladas também, para ir pegando aquilo que era virtude, aquilo que ajudava ele na prática ascética dele. Vamos lá, continuar. Observava a bondade de um, a seriedade de outro na oração, estudava a aprazível quietude de um e a afabilidade de outro, fixava sua atenção nas vigílias observadas por um e nos estudos de outro, admirava um por sua paciência, a outro por jejuar e dormir no chão, considerava atentamente a humildade de um e a paciente abstinência de outro, e uns e outros notava especialmente a devoção a Cristo e o amor que mutuamente se tinham. Olha só, isso aqui, ó, havendo-se saciado, voltava ao seu lugar de vida ascética, que era o deserto. Então, se apropriava do que havia obtido de cada um e dedicava todas as suas energias a realizar em si as virtudes de todos. Não tinha disputa com ninguém de sua idade, nem tampouco queria ser inferior a eles no melhor. E ainda isto fazia-o de tal modo que ninguém se sentia ofendido, mas todos se alegravam com ele. E assim todos os aldeões e os monges com os quais estavam unidos viram que classe de homem era ele, e o chamavam amigo de Deus, amando-o como filho ou irmão. Vamos lá comentar um pouco sobre isso. Aqui o que eu quero dizer não é só se você quer ter uma vida ascética, acho que isso é bem pontual nos dias de hoje, né? Principalmente para pessoas que são casadas, enfim. O que eu quero comentar aqui é sobre ter esses guias e observar pessoas que têm algo a te ensinar. Nem todas as pessoas têm algo a nos ensinar, mas muitas dessas pessoas têm. Hoje é difícil nós termos um líder, um guia, um mentor, como tínhamos antigamente, em que esse mentor ele te guia em todas as áreas da sua vida, né? Como uma espécie de diretor espiritual ali, que não só diretor espiritual, né? Mas que guiava seus estudos, a sua vida de oração, a conquista das virtudes, tudo isso às vezes se dava na pessoa, em uma só pessoa, né? As pessoas conseguiam ter esse mentor, vamos chamar assim. Hoje talvez é um pouco difícil, porém nós precisamos, e acho que esse é o jeito mais fácil e o melhor de todos de aprender, é escolher bons mentores, boas pessoas para que a gente possa seguir, e não muitos, mas principalmente um em especial, que vai ser uma espécie de mentor geral, que tenha um vasto conhecimento. E hoje, com o advento da internet, a gente consegue ter isso de forma um pouco mais acessível, né? Com a produção do que de conteúdo que eles têm, com os cursos e tudo mais. E também escolher alguns outros em algumas outras áreas, né? Áreas circuncidantes ao seu interesse. É assim que eu faço, é assim que eu tento fazer na minha vida, na verdade. E eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Porque quando nós ficamos dispersando as nossas energias naquilo que a gente quer aprender, naquilo que a gente quer fazer com várias pessoas, a gente não consegue colocar em prática. E aqui, como Santo Antão falou, né? Santo Atanásio falou de Santo Antão, ele
Passava um tempo, aprendia aquilo que era bom, voltava para a vida ascética dele e começava a praticar aquilo que ele tinha aprendido. E assim deve ser a nossa vida também com os nossos mentores. Antigamente, só para a gente ter um paralelo assim, se você for pegar a história da educação, vamos voltar lá na Grécia Antiga um pouco. Era muito comum que sei lá, que Platão, igual Platão passou muito tempo com Sócrates, era muito comum que os discípulos passassem muito tempo com os mestres, né? Tipo assim, muito tempo mesmo, coisa de 15, 20 anos, às vezes até mais. Do mesmo jeito que aconteceu de Platão com Sócrates e de Aristóteles com Platão. Eles passavam muito tempo juntos e depois o discípulo ia seguir o seu caminho. O que eu percebo hoje que a gente não faz e que parece prejudicar um pouco mesmo os estudos, o conhecimento, a própria vida, quando a gente está querendo buscar essas coisas, a falta de referência, obviamente. Hoje ainda temos algumas pessoas, pessoas boas realmente, mas elas já não são tão comuns quanto antigamente, né? Se você pegar aqui um santo escrevendo sobre a vida de outro santo. Então, pessoas letradas e tudo mais. E o segundo motivo é que a gente não consegue passar tanto tempo com uma pessoa assim, ou a gente não passa tanto tempo com uma pessoa assim por falta de viabilidade mesmo, né? Porém, a gente tem alguns jeitos de contornar isso. Como eu disse, pegando obras completas de alguma pessoa e deixando elas serem nossos mestres. E a gente vira discípulos durante ali algum período, né? E eu acho que esse conselho é muito válido, principalmente para aquelas pessoas que, assim como eu, têm dificuldade de serem autodidatas. Autodidatas, enfim, vou continuar para não fazer um parênteses muito longo. Mas pessoas. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu aprendo muito mais ouvindo os outros do que lendo livros. Tá? Eu posso ler 10 livros, às vezes eu assisto uma aula e falo, putz, entendi 1000 vezes mais do que lendo os livros. A tradição que a gente tem dos livros é algo recente, né? Com o advento da imprensa e tudo mais. Imprensa não. Da prensa, né? Esqueci agora o nome. Mas é algo novo. Não era comum uma pessoa ter uma biblioteca desse tamanho aqui. Tipo assim, isso aqui já era considerado muito livro. Então era normal a pessoa ter 100 livros, 50. Os estudiosos, muito estudiosos, porque era um negócio caro e de difícil acesso. Então a tradição era passada oralmente, boca a boca, do mestre para os seus discípulos. Então, os estudos, a formação em si, foi por muito tempo dada desse modo: oral, passada de um mestre para os discípulos, e depois os discípulos, depois de um bom tempo, eles iam seguindo seu caminho. Então, eu dou esse conselho porque é o que eu faço e acho que é válido você ter uma pessoa para que você siga ela, para quem gosta, né, desses temas assim de estudar, de se aprofundar, você siga ela e depois você vai tirar suas próprias conclusões. Eu ainda sigo na mesma pessoa, né? Tem algumas poucas pessoas que eu realmente ouço assim conselhos na minha vida, né? Às vezes de diferentes áreas, mas de áreas meio talvez um pouco conectadas. Pense nisso, eu acho que essa é a melhor forma de aprender e também ter a humildade de entender que outras pessoas têm algo a nos ensinar e que nós devemos ir pegando aquilo que é bom delas, implementando na nossa vida e seguindo adiante para depois tirarmos as nossas próprias conclusões, fazermos da nossa própria forma. Grande abraço, até amanhã, valeu!